A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que bom que você está firme nesse propósito, né? Olha, meu irmão, minha irmã, vai valer a pena esse propósito que nós estamos com Deus. Imagina, todo dia você está tirando esse tempo para você ler a Bíblia comigo. Isso tem me ajudado e vai te ajudar. Então, se você, entenda bem, não tirar tempo para Deus, você não vai conseguir ler toda a Bíblia. Eu sempre falo isso. Porque nós só tiramos tempo para aquilo que nós queremos. Quando uma pessoa fala assim, eu não tenho tempo, é porque aquilo não é importante para ela e ela não quer. Aprenda isso na tua vida. Quando a pessoa diz, eu não tenho tempo, porque aquilo ali não é prioridade para ela, porque a pessoa só tira tempo para aquilo que é prioridade para ela. Então, se você não tem tempo para você ler a Bíblia 15 minutos, ou seja, você não quer. Como tem pessoa que ela só vai tirar tempo para Deus quando acontece alguma coisa, entendeu? Quando a pessoa ela toma um susto, quando ela perde, aí ela fala, meu Deus, aí ela quer vir para a igreja. Você não, você quer tirar tempo para Deus antes que o problema venha. Então, ontem nós paramos no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 21. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Tem muita gente olhando o vídeo e não está se inscrevendo. Se inscreva, ative o sininho, deixe o like, comente, porque isso ajuda o YouTube a mandar para mais pessoas que precisam também ouvir a palavra de Deus. Então, Mateus 16, versículo 21 diz assim, Mateus capítulo 16, versículo 21. Esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos o que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. 22. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. 23. Mas Jesus voltou-se e disse a Pedro, arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. O mesmo Pedro que Jesus fala ali, que nós vimos ontem, Pedro, quem te revelou isso foi Deus. Olha para você ver como é muito perigoso você ouvir uma pessoa, às vezes, que ela pode ser usada por Deus naquele momento, e depois ela ser usada pelo diabo. Você viu só? Por que isso? Porque Pedro, ele estava com Jesus, mas ele não era convertido ainda. Entendeu bem? Então isso é uma coisa muito importante que você tem que entender. Nem todo mundo que está com Jesus ainda é convertido. Você vai ver depois, mais na frente, que Jesus falou para Pedro, Pedro, quando tu te converter, tu vai salvar os teus irmãos, entendeu? Então, quando a pessoa não é convertida, ela pode ser usada por Deus e em qualquer momento ser usada pelo diabo, para impedir, às vezes, um propósito de Deus na tua vida. E se você não estiver bem, você acaba acreditando. Você vê que Pedro lá, Jesus falou para ele, olha, quem te revelou isso foi o Espírito de Deus. Ele estava sendo usado por Deus. E nesse momento ele sentiu pena de Jesus, e o diabo entrou nele para impedir o propósito que Deus tinha na vida de Jesus. E o que Jesus fez? Repreendeu ele. Porque quando você está bem com Deus, você não deixa ninguém se intrometer na sua vida. Porque quando você deixa as pessoas se intrometer na sua vida, entenda bem, você pode estar perdendo aquilo que Deus tem para ti. Por que muitas pessoas, às vezes, elas sofrem? Porque elas dão ouvido aos outros que não estão sendo usados por Deus naquele momento, mas sim pelo inimigo, para impedir um propósito que Deus tem na tua vida. Então Jesus repreendeu. Jesus falou para ele que ele estava sendo usado pelo maligno, entendeu? Porque ele estava na carne naquele momento. Quando você está na carne, o inimigo ele pode te usar. Entendeu, meu irmão? É forte isso, né? E aí no versículo 24 diz assim, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, e a si mesmo, olha para você ver, meu irmão, é muito forte isso. 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim,
a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, achá-la. 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Meu irmão, minha irmã, isso aqui é muito forte. Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. O que Jesus está dizendo com isso? A cruz significa o quê? Dificuldade, entendeu? Sofrimento, lutas que nós vamos ter aqui. E muitas pessoas, elas não querem ter. Então você vê que Jesus, ele fala lá: olha, eu vou ser morto, eu vou ressuscitar. E os discípulos não entendiam. Ele ia passar por tudo aquilo, mas ia passar. Então hoje nós não queremos carregar a cruz. A cruz, às vezes, que você carrega é um desprezo do seu familiar, um problema sentimental, um problema na saúde, uma perseguição no trabalho. Isso é a cruz que você está carregando. Mas Jesus disse que você tem que perder a vida aqui. Ou seja, perder a vida, ele está dizendo que nós não venha fazer mais a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Tem pessoa que ela não quer perder os bailes, não quer perder a bebida, não quer perder a vontade da carne, e é por isso que não acha. Você tem que perder para você achar. Mesmo que você perder as coisas do mundo, porque perder, tem pessoa que ela largou os bailes, mas tem vontade de ir. Tem pessoa que ela largou o vício, mas tem vontade. Quando você tem vontade, você não largou. Jesus disse: aquele que perder, ou seja, você perdeu, aquilo não faz mais parte da tua vida. Tem pessoa que ela largou, mas ela fica pensando: ai, como era bom, ai, isso, aquilo, outro. Era bom? Era bom aquele momento, depois. Olha o que aquilo te trouxe para a tua vida. Olha o sofrimento que aquela pessoa te trouxe. Olha o que você já passou na mão daquela pessoa. Mas tem pessoa que ela não aprende. Tem pessoa que parece que ela quer passar de novo. Meu irmão, minha irmã, tem que carregar a cruz, tem que perder a sua vida. Quando você perder a sua vida, você vai achar lá. E Deus vai cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Jesus diz mais no versículo 27, 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de Deus Pai, com os seus anjos. E então retribuirá cada um conforme as suas obras. Isso aqui é muito forte. Meu irmão, Ele vai retribuir segundo as suas obras. Isso é muito forte. Entendeu? Ou seja, o que a pessoa planta, ela vai colher. Não precisa você desejar nada. Não. A Bíblia diz que Jesus falou que cada um vai receber de acordo com aquilo que a pessoa tem plantado. Por isso que vale a pena você plantar coisas boas. Pode estar difícil, mas lá na frente Deus vai te honrar no nome de Jesus. Versículo 28, Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Meu irmão, você viu que, por isso que eu falo uma coisa, por isso que as pessoas daquela época era incrível. Nós vimos que Pedro aqui não ficou magoado com Jesus, de Jesus ter chamado ele de diabo, dizer que ele era usado pelo diabo. Ele aceitou. Tem pessoa que ela não aceita a palavra quando a palavra confronta, ou seja, ela quer ouvir sempre aquilo que vai lhe agradar. Ela quer ouvir sempre aquilo que vai contra aquilo que ela já está. Tem pessoa que ela já chega já com uma ideia pronta. Se você vai contra, a pessoa fica brava, porque ela não quer ouvir a verdade. Jesus chama Pedro de diabo, ele estava sendo usado pelo demônio, e depois estavam juntos ali no monte, porque naquele momento ele estava sendo usado pelo diabo. E aqui, ele foi levado. Se Pedro tivesse ficado bravo, olha para você ver. Às vezes você fica bravo com as palavras, né? Que vai contra aquilo que você quer, e você está perdendo aquilo que Jesus tem para você. Pedro aceitou, não ficou bravo?
Olha aqui no capítulo 17, onde ele estava com Jesus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e a sua veste tornou-se branca como a luz. E eis que lhe apareceu Moisés e Elias, falando com ele. Isso aqui é muito forte. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é muito forte. Por que as pessoas hoje elas falam com morte por causa... olha como você tem que entender a palavra, isso é muito forte. Por que tem pessoa que hoje ela fala com os mortos por causa dessa palavra aqui? Sabia disso? As pessoas não entendem essa palavra e elas pensam que existe consultar os mortos. Para você entender, isso aqui é uma coisa muito... tem que ser explicada. Moisés e Elias, entenda bem, eles foram, quando eles morreram, entenda uma coisa, o corpo deles não foi achado, ou seja, eles foram arrebatados, Moisés e Elias. Você não vê na Bíblia, você não vê no Novo Testamento isso acontecer. E Moisés e Elias, quando Jesus voltar, eles vão vir para pregar a palavra para as pessoas que ficarem. Então por isso que Jesus ali falou com Moisés e Elias, depois de Moisés e Elias ser morto. Mas você não vê isso em outra passagem. Moisés e Elias, o corpo deles não apodreceram. Então tem pessoa que ela não sabe disso. Sabe o que você tem que conhecer? Você tem que saber entender a Bíblia. Então Moisés e Elias, eles voltaram para falar com Jesus. Pode ver que Jesus ali, na verdade, ele se transfigurou. Ou seja, ele quase virou um anjo, uma espécie de um ser iluminoso, sobrenatural. E aí Elias e Moisés vieram dos mortos para falar com Jesus, mas era com Jesus. Você acha que hoje alguma pessoa vai ter o poder de falar com uma pessoa que já morreu? Não existe isso, porque a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então aqui você quebra tudo aquilo que as pessoas creem, que as religiões ensinam pela palavra. Mas se você não entender, a pessoa te pega essa palavra e fala, e você vai acreditar. Foi Jesus aqui que falou. Jesus se transformou para falar com Elias e Moisés. E o que eles falaram? Versículo 3, 17:3. E eis que lhe apareceu Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Versículo 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa o envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximado-se dele, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei vós e não temeis. Então eles, levantando os olhos, e ninguém viram, senão Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus, que coisa linda isso. Meu irmão, minha irmã, que coisa linda essa palavra. Deixa eu te explicar bem, essa palavra é muito forte. Quando os discípulos viram Elias e Moisés voltar, meu Deus do céu, eles queriam o quê? Se curvar diante de Elias e Moisés. Entendeu? Imagina, né? Vieram dos mortos. E Jesus, e o que aquela voz falou? O próprio Deus, aquela voz veio. Ou seja, falando para os discípulos que Moisés e Elias, eles não estavam ali com o propósito de ser adorado. Eles não estavam ali com o propósito de trazer nenhuma mensagem. Não era a hora ainda. Mas para eles ouvir Jesus. Que forte isso, hein? Não quero ouvir pessoas que já morreram. Isso, aquilo, outro. Ouve Jesus. Essa palavra aqui, até eu tenho que entrar mais profundo nela. Se você tem alguma dúvida, me mande aí. Mande a dúvida que eu tiro para você, porque essa palavra aqui é muito forte. Tem pessoa que ela quer ouvir pessoas que já morreu, quer saber disso, aquilo, outro. E ali a voz vem porque os discípulos já queriam idolatrar, talvez consultar Moisés e Elias. E a voz veio e falou assim para eles: Não consulte Moisés e Elias, ouvi meu filho. É Jesus que vai trazer a mensagem, é Jesus que vai salvar vocês.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É muito forte isso, meu irmão, minha irmã. É muito forte. Compartilhe com as pessoas que têm dúvidas sobre isso, que têm que falar com isso, aquilo, outro. Está aqui a palavra bem explicada, sem distorcer ela, para você que está aí me ouvindo. É muito forte isso, né? Então, capítulo 17 é muito forte. Capítulo 17, então, nós finalizamos, entenda bem, nós finalizamos para você amanhã continuar e não se perder. Capítulo 17, versículo 8. E amanhã continuaremos. Se você tiver qualquer dúvida, você pode me perguntar, tá bom? Que Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus ilumine a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Eu digo amém e eu digo graças a Deus.